Olá! A Guarda Municipal de Barueri prendeu um criminoso de 18 anos em flagrante. O suspeito portava um radiocomunicador, R$ 200 em dinheiro e 37 invólucros com cocaína. O caso foi registrado no Distrito Policial e o meliante encaminhado à cadeia pública por tráfico de drogas com entorpecentes. E ainda falando sobre segurança, no sábado um criminoso esfaqueou um homem no centro de Barueri. A Guarda Civil de Barueri prendeu o indivíduo em flagrante. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro central do município, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Após o divórcio, os filhos devem ficar com quem? Com a mãe ou com o pai? A guarda deve ser compartilhada, alternada ou unilateral. Para esclarecer as dúvidas, veja agora o quadro Faça Valer com o Dr. Gustavo Nicolau. Olá, amigos da Alpha Channel. Meu nome é Gustavo Nicolau, sou advogado, professor de Direito Civil e nós vamos responder algumas perguntas que os telespectadores nos enviaram durante a semana sobre alguns assuntos jurídicos de interesse prático. Hoje, o tema escolhido foi divórcio, pensão alimentícia, guarda de filhos, tudo que envolve essa, em geral, traumática ruptura de uma vida em comum. A primeira pergunta que nós recebemos aqui foi do Rodrigo, ele que está se divorciando e pergunta aqui para nós se a lei da guarda compartilhada está em vigor e será aplicada no caso dele. Rodrigo, como grande regra geral, o filho fica com a mãe. Essa é uma regra praticamente universal. O IBGE mostra que 97% dos divórcios, a guarda fica com a mãe, restando ao pai apenas o direito de visitas, que normalmente ocorre num dia da semana durante 2 a 3 horas e ao final de semana quinzenalmente. Por que quinzenalmente? A ideia é que um final de semana o filho passe com a sua mãe e o outro final de semana com um pai, que vai exercer o direito de visitas. Quando a criança é muito pequena, é natural que neste final de semana do pai a visita seja restrita, a visita seja limitada num período de 2, 3 horas. Conforme a criança vai crescendo, esse período aumenta e às vezes chega até mesmo ao final de semana inteiro, com o pai devolvendo a criança ao final do domingo. Existem casos nos quais a criança fica com o pai, mas são casos muito raros. Nesses casos, em geral, falando em tese, a mãe deve ter realizado ou praticado condutas bastante gravosas que levaram o juiz ao convencimento de que, naquele caso específico, o ideal para a criança seria o pai ter a guarda e a mãe o direito de visitas. Mas, repito, é uma absoluta exceção. O normal mesmo é que a guarda fique com a mãe. Em que pese a lei da guarda compartilhada ter sido aprovada, promulgada, aliás, com bastante festa, com bastante ânimo da doutrina civilista, ela ainda não está sendo aplicada de maneira eficaz em todos os casos. Em metrópoles como São Paulo, por exemplo, é muito difícil efetivar, é muito difícil concretizar uma guarda compartilhada, tendo em vista os constantes deslocamentos que ela gera. E mais, a guarda compartilhada só funciona com pai e mãe em absoluta sintonia, civilidade, maturidade, razoabilidade, cordialidade, o que todos nós sabemos é raro em situações como esta. Nessa mesma esteira, eu tenho uma pergunta aqui da Júlia, que também está num caso semelhante, e a Júlia pergunta para a gente sobre os alimentos e a nova lei de alimentos. Ela pergunta da prisão e também pergunta sobre a possibilidade de negativar o pai pelo não pagamento dos alimentos. Tudo isso é possível, é previsto em lei e está sendo aplicado na prática. O pai que não paga a pensão alimentícia vai preso,
Essa prisão pode ser de 30 a 90 dias em regime fechado, ele não sai de lá, até que ele pague os débitos alimentares dele. Isso tem previsão em lei e tem sido aplicado constantemente na prática. Mande também suas perguntas para os nossos próximos quadros, para os dados que você tem aqui na sua tela. Será um prazer responder as suas perguntas e manter contato com você, telespectador da Alpha Channel. Até a próxima! Então tá aí outra dúvida esclarecida para você aí de casa do Dr. Gustavo Nicolau. Na semana que vem tem outra dica relevante no quadro Faça Valer. Vamos à previsão do tempo, que para esta quarta-feira será de sol com algumas nuvens. Não vai chover, mas deve ventar bastante. A previsão é de ventos de até 20 km por hora. A máxima deve chegar aos 26 graus e a mínima será de 14 graus. A crise econômica esvaziou muitos postos. Atualmente são mais de 12 milhões de desempregados. Ao passo que muitos jovens procuram emprego, sabe quem tem recebido mais oportunidade? Nos últimos anos, os idosos. De acordo com a pesquisa da SEAD, pessoas acima de 60 anos estão ou retomaram o mercado de trabalho. A nossa equipe foi às ruas para escutar você. E aí, será que o idoso ocupa uma vaga de emprego ou não? O que você acha disso? Eu acredito que é pela capacidade deles, né? Pela experiência, então acrescenta muito, né? Que o jovem ele entra muito fresco ainda no mercado, aí precisa de pessoas com mais idade devido à experiência. Eu acho muito interessante, porque queira ou não, tem muitas pessoas aí, às vezes até aposentadas, mas que têm um ótimo conhecimento, você entendeu? Em vários ramos, né? E se tem a vaga e não tem a pessoa mais nova que possa preencher essa vaga, eu acho válido. Assim, em algum ponto sim, porque eles não vão ficar, que nem idoso não gosta de ficar parado. Para mim é um ponto positivo para eles, né? Mas em questão de emprego assim, né, às vezes pode tomar um lugar de um outro que precisa, mas nessa questão sim, eu apoio porque estão trabalhando e não estão ficando parado lá, entrando em depressão, etc, etc. O pessoal não dá oportunidade muito para os jovens também, porque na minha empresa, uma opinião minha, que eles preferem pegar os mais experientes, né, do que dar um cargo de confiança para os mais novos. Aí eu acho que é por isso que tem bastante idoso pegando alguns lugares, né, mas já outra empresa prefere os mais novos, para dar experiência para eles, né, para ver crescimento, né. Eu acho importante colocar os idosos no mercado de trabalho, sendo que eles têm mais paciência, têm mais experiência do que as pessoas mais novas. E é super importante colocar uma oportunidade para quem já tem bastante coisa para oferecer. E eu acho que tem bastante coisa para aprender e acaba sendo uma troca importante para todo mundo. Eu acho bem válido. E, inclusive, essa rede de mercados aqui da frente está com um programa para esse tipo de trabalho, né? Para essa nova geração, para essa velha nova geração. Acho bem importante, bem legal. Eu acho que é bom para eles, no caso, já deve ter uma experiência, né? Trabalhando com determinada situação de cargo, então acho que é bom. Todo mundo que está no mercado e está disposto a trabalhar é válido, não importa a idade. Para mim é válido. Na realidade, eu acredito até que vem acontecendo isso mesmo, até por conta de eles precisarem de profissionais um pouco mais experientes do que os novos que entram no mercado hoje. Então, eu acho que isso tem sido uma vantagem, inclusive, para quem tem mais de 50 anos na recolocação profissional, né? Com certeza. Então, é muito importante a recolocação do idoso no mercado de trabalho. E atenção agora, a partir dessa sexta-feira, o uso do farol baixo nas rodovias será obrigatório durante o dia. Os condutores flagrados descumprindo a lei serão multados em R$ 85 e 4 pontos na carteira de habilitação. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o farol baixo ligado durante o dia pode ser visto a uma distância de 3 quilômetros, o que pode reduzir o número de acidentes frontais. No primeiro episódio do quadro Alphaville Região, mostramos o surgimento de Barueri, a flor vermelha que encanta. Então veja agora o crescimento de uma das cidades mais desenvolvidas do país.
Como você já sabe, Barueri pertencia ao município e comarca de Santana de Parnaíba. Mas, como crescia significativamente, tanto no século XIX como no começo do século XX, em dezembro de 1948, o então governador do estado, Adhemar de Barros, criou o município de Barueri. O desenvolvimento econômico da cidade ganhou força mesmo a partir de 1973, quando a Câmara Municipal aprovou a Lei de Zoneamento Industrial, que permitiu o surgimento de polos empresariais como os de Alphaville, Tamboré, Jardim Califórnia e, mais recentemente, o Distrito Industrial de Votupoca. Naquele ano, Yojiro Takaoka e Renato Albuquerque compraram um terreno de 500 hectares em Barueri, a Fazenda Tamboré, e deram origem a um dos bairros mais famosos do Brasil. Alphaville hoje é um dos maiores polos industriais e comerciais do estado e gera a maior parte dos impostos da cidade. Na semana que vem, tem mais uma parte dessa história no quadro Alphaville Região. E agora uma notícia sobre economia. Henrique Meirelles, o ministro da Fazenda, já prevê o déficit primário para 2017. Para o equilíbrio das contas, o ministro apontou que o governo não descarte o aumento de impostos e também aconselhou a privatização e venda de ativos. Lembrando que em 2015 o Brasil fechou as contas com um rombo de 116 bilhões de reais. E você pode entrar em contato com a gente diretamente pelo nosso WhatsApp. Então vai lá, mande uma foto, vídeo ou sugestão de pauta aqui para a nossa equipe. E no próximo bloco, você é a favor da clonagem? Veja o que as pessoas aqui da região acham sobre esse tema. Sonda Juno chega a Júpiter após 5 anos. Igor Alves, atleta de Barueri, vai para as Olimpíadas. E a campanha do agasalho do canal foi um sucesso. Essas e outras informações logo após o comercial. Não sai daí.